Que é basicamente o que nós vamos falar hoje, né? Então, está em Efésios, capítulo 6 e o versículo 17. Na semana passada nós vimos o capacete da salvação, a importância do capacete nas nossas vidas, o quão é importante nós carregarmos a armadura de Deus, não parte dela. O interesse do Senhor é toda a armadura. Então, não é uma parte dessa armadura, é toda a armadura de Deus nas nossas vidas inteiro. Mas o que nós vamos focar aqui é: tomai também o capacete da salvação, vimos na semana passada, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Deus poderoso, Deus bendito, que o Senhor venha falar conosco, nos instruir, que seu Espírito Santo esteja conduzindo, Senhor, a partir de agora, como o Senhor já tem conduzido através dos outros irmãos. Toca, Senhor, nos corações, que não seja uma simples exposição da sua palavra, mas que haja poder, que haja autoridade, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, versículo 17, a outra parte da armadura, que é a espada do Espírito. Para que a gente possa já passar todos os versículos que seriam interessantes, e depois o tempo fica curto, a gente não consegue ler, eu gostaria de ler também em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quão maravilhosa é a palavra de Deus, quão maravilhosa a palavra de Deus, exalta a própria palavra. É muito poder, né? E através da palavra do Senhor, tanto no estudo quanto na pregação, nós podemos talvez não ver com os olhos carnais, mas sentirmos um calor maravilhoso da presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, na verdade, é Deus falando conosco, não é simplesmente um livro, né? Nós estamos ouvindo mesmo a palavra de Deus no nosso coração. E nas terças-feiras nós temos uma oportunidade melhor para ouvir a palavra de Deus. Nós temos um tempo maior, onde nós devemos, é nosso dever, absorver tudo que o Senhor quiser falar conosco. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isaías 49, 2 diz assim: e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Jeremias capítulo 25, versículo 32 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? É uma pergunta. Em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, todo pensamento e entendimento à obediência de Cristo. Aqui nesse versículo nós podemos encaixar a explicação que o Jonas deu dos sofismas, né? Como que nós vamos combater o sofisma se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, se nós não tivermos argumentos para a palavra de Deus, né? E aí em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então,
muitas vezes as pessoas falam assim: não, mas eu entendi assim. A Bíblia eu entendi dessa forma, meu ponto de vista. Pedro está dizendo: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E por último, clássico, João capítulo 5, versículo 39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Paulo, nessa altura, quando ele escreveu Efésios, tudo indica que quando Paulo escreveu Efésios, Paulo já tinha o Antigo Testamento nas mãos e os Evangelhos. Ele já tinha esse material quando ele escreveu Efésios. Nós temos uma prova de que os evangelhos já estavam passando de mão em mão e o Antigo Testamento já era uma obra escrita, quando nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 e 16, que diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, ou seja, ele tinha acabado de explicar, e ele disse: aguardando estas coisas, procurai que dele, de Cristo, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Pedro citando Paulo aqui. Aí ele fala: segundo a sua sabedoria, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais, aí Pedro está falando, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro achou difícil de entender as epístolas de Paulo. E ele fala que os indoutos e inconstantes torcem, ó o sofisma, torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, por que a gente vê tanta igreja, tanta placa, tanta coisa acontecendo, e um só evangelho, uma só Bíblia, e uma confusão danada, todo mundo brigando? Porque as pessoas não leem a Bíblia, porque a Bíblia ela é de fácil interpretação quando nós estamos com o Espírito Santo. Mas quando nós não temos o Espírito Santo, ela é uma frase, um livro que não traz brilho para quem lê. Por isso a presença do Espírito Santo, antes de ler a palavra de Deus, a primeira coisa que nós temos que pedir é que o Senhor dirija a nossa leitura, para que nós possamos ler a palavra de Deus na sua riqueza, né? Na sua riqueza. Essa semana, agora falando aqui que as pessoas torcem, os indoutos, né? Os indoutos são as pessoas ignorantes que não conhecem. Essa semana eu estava vendo uma notícia com o Alexandre, é uma notícia de 15 anos atrás. E nós começamos a rir, porque é uma notícia do Fantástico. E o Fantástico ele foi acionado porque tinha um senhor no bairro, pastor, que ele tinha várias mulheres. E ele disse que ele tinha apoio bíblico para ele ter várias mulheres. E aí as pessoas do bairro acharam aquilo tão gritante, porque o cume o auge do negócio foi que uma irmã daquela igreja teve uma revelação. Olha só, a irmã tinha 4 filhos e ela teve uma revelação de que era da vontade de Deus. Ela tinha 4 filhos e era casada. O pastor também é casado, tinha 50 anos, e ela teve uma revelação da parte de Deus de que ela precisava ter relações sexuais com o pastor e ter um filho do pastor, porque isso era o mandado de Deus. E ela foi com tudo. Gente, isso apareceu, depois vocês colocam no YouTube, vocês vão ver a matéria, são 3 minutinhos. E aí o pessoal acionou o jornal para mostrar. E uma vergonha para os crentes, né? Uma vergonha para os crentes. Aí o jornalista foi até a casa do pastor.
primeiro entrevistou a irmã, a suposta irmã. Falou, mas me diz, o que está acontecendo, né? E aí mostra aquela entrevista, quando não mostra o rosto da pessoa, só mostra a voz. Aí ela disse assim, contra a ordem de Deus, a gente não pode dizer não. E se Deus está pedindo para que eu faça isso, eu farei. Aí o jornalista foi para o marido dela. E o senhor, o que acha disso? Eu acho que se Deus está mandando, quem sou eu para dizer que não? E aí foram conversar com o pastor, né? Aí chegaram lá no pastor e falaram, olha, conta essa história. E ele falou, não, eu tenho embasamento bíblico, eu quero que me prove, uma pessoa bem simples, eu quero que me prove dentro da Bíblia que eu não posso fazer o que eu estou fazendo. Claro que o caso desta irmã, ele falou, eu estou orando, eu estou pedindo a direção de Deus para que eu tome essa decisão. E aí ele falou, mas mostra, o jornalista falou, mostra para mim algo tão evidente para o jornalista, não era evidente para o pastor. O jornalista do mundo falou, mostra para mim aonde está escrito que a Bíblia está dizendo que o senhor pode ter mais que uma esposa. Aí ele falou, Oséias. Aí ele lê lá em Oséias. Gente, eu fiquei horrorizada. No versículo 2 de Oséias, na minha Bíblia está escrito, vai, toma uma mulher prostituta, né? Mas na tradução do pastor estava escrito, vai, toma uma mulher adúltera, né? E ele não leu com acento adúltera, ele leu assim, vai, toma uma mulher e adultera. Olha o sutil diferença. O jornalista falou, deixa eu ver. Aí a câmera foca no versículo assim, tá bem claro. Vai, vírgula, toma uma mulher adúltera, vírgula. Aí ele falou, deixa eu ver aqui. Aí ele colocou o óculos. Falou, não é que é mesmo, rapaz? Irmãos, é uma coisa impressionante. Tudo que as pessoas podem fazer para distorcer, isso 15 anos atrás. Aí eles pegaram e foram conversar com o pastor Batista. Aí o pastor Batista deu uma aula, né? Onde já se viu, isso não existe, a Bíblia não defende. Aliás, é uma coisa que a Bíblia contesta do começo ao fim. Mas existem pessoas que ainda distorcem, ou por falta de conhecimento gramatical, porque aqui foi um acento que fez toda a diferença, ou porque as pessoas realmente querem distorcer. E se você não está preparado, claro que isso é um tema fácil, né? A gente sabe que o adultério é pecado, mas quando a gente pega temas mais difíceis, temas em que a Bíblia não é tão clara, né? Não é tão explícita, demanda de nós um pouco mais de conhecimento, aprofundamento da palavra. Voltando para cá, em Efésios, Paulo estava ensinando então que o Antigo Testamento e os Evangelhos, eles eram como espada para o crente. Então ali, depois de formar toda aquela armadura, ele chega na parte da espada. A espada é o primeiro componente da armadura que pode ferir ou matar. Até então, nós estamos vendo componentes que a gente pode usar para defesa. Já a espada, ela pode usar para defesa, especialmente, mas também ela serve para o ataque, né? A espada do soldado romano, essa que Paulo está falando aqui, Paulo está comparando com a palavra de Deus no significado rema, no significado de autoridade, de poder. Então Paulo está dizendo aqui que é uma espada pequena, que pode ser usada na cintura justamente para batalhas de corpo a corpo, onde o soldado não tinha mais o que fazer, então ele já usava a espada como forma de acabar com aquela batalha. E ele faz essa comparação de que a nossa espada então é a palavra de Deus, ou seja, ela tem que andar junto conosco, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E aí, claro, Paulo já tinha um exemplo de Cristo, como que Cristo venceu no deserto, né? Em Mateus 4, lá nós vemos a batalha de Cristo, nós vemos logo no início que Cristo foi levado por quem ao deserto? Pelo Espírito. O próprio Espírito Santo levou
Jesus ao deserto. Lá Jesus foi provado e provocado, né? Ele tinha condições ali de destruir Satanás no deserto? Tinha completas condições de acabar com aquela palhaçada e destruir sim Satanás e seus ardis. Mas ele precisava dar essa aula para hoje nós aprendermos com ele. Ele recitou o Antigo Testamento para vencer o diabo. O que é recitar? É ditar. Ele começou a ler em voz alta, na mente dele, no coração dele, a palavra de Deus. E essa palavra é que dispersou Satanás. É essa palavra que fez Satanás ir embora. E ele deixou esse exemplo para nós. E aí, mas quem que pode ter escrito essa palavra então? Quem que pode ter escrito essa palavra de tanto poder? Eu tenho certeza que foi homem, foi mulher, foi alguém que já, o próprio Deus não escreveu isso. Mas como nós lemos aqui, Timóteo diz que a palavra, na verdade no livro de Timóteo diz que a palavra do Senhor é inspirada. Então como foi dito aqui, como que ela foi dada? Os autores da palavra de Deus, por mais estudiosos e santos que eles eram, eles não tinham capacidade de fazer uma palavra que pudesse nos revelar, uma palavra que pudesse nos curar, uma palavra que era ativa, ela não era só escrita, ela era viva. Então, será que homens carnais, mulheres carnais, ou qualquer tipo, poderiam, estudiosos, cientistas, poderiam fazer algo desse nível para nós? De forma alguma. Quando a Bíblia fala que foram inspiradas, foram reveladas, sopradas por Deus. Mas como? Uns tiveram em sonhos, outros tiveram na revelação do dia a dia, outros tiveram o privilégio de Deus aparecer mesmo em visões celestiais, e assim eles começavam a constituir, a construir a palavra que hoje nós temos aqui. A palavra que hoje em alguns países ela é banida, né? Ela é perseguida. Hoje em alguns lugares a palavra de Deus ela é proibida. Por isso que nós devemos guardá-la no nosso coração, porque ninguém pode roubar a palavra de Deus. Então jamais homens comuns teriam capacidade de produzir algo com conteúdo de poder e peso. Nós vamos ler lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Convido vocês para ler comigo. Se eu achar primeiro eu já vou lendo. Hebreus capítulo 1 e o versículo 1 diz assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, aqui está dizendo claramente, ele se utilizou dos seus servos, dos seus profetas, para revelar a sua vontade, para mostrar para nós quem ele era. E ao mostrar para nós quem ele era, quando nós pegamos a Bíblia e falamos, eu quero ler para ver quem é Deus, quando nós estamos nessa intenção, Deus faz o contrário. A palavra mostra quem somos nós. É um espelho para nós. Quem aqui já teve o privilégio de ler a Bíblia inteira? Muito bom. Se você se propuser no coração de ler a Bíblia 4 capítulos por dia, de 4 a 6 capítulos por dia, religiosamente, em 6 meses você consegue ler a Bíblia inteira. Se você quiser lê-la ao decorrer do ano, então de 2 a 3 capítulos por dia, como se fosse um remédio, como se fosse um antibiótico, você tem que ter esse compromisso. Por quê? É incrível, quando você faz esse propósito de ler, aí começam as coisas. Começa o sono, começa a distração. A hora que você não pensa em nada, mas na hora que você pega a Bíblia, vem trocentas coisas para resolver, né? Eu preciso ir lá pagar tal conta, preciso resolver tal coisa com o meu filho, preciso ver coisas do meu trabalho, preciso limpar a casa, preciso lavar a louça. E aí você leu, mas não leu. Então, engana Satanás. Pega um papelzinho, quando você se propuser a ler e
vir os pensamentos de suas obrigações, ok, tá certo, realmente eu preciso. Deixa eu anotar aqui que eu não vou esquecer o que eu tenho que fazer depois que eu ler a Bíblia. Eu vou te dizer que não é fácil. Eu vou te dizer que vai ser difícil. Mas eu vou te dizer também que o resultado que isso vai trazer para você mentalmente, espiritualmente, fora a satisfação quando você termina, é muito bom. Quando você termina é muito bom, porque você se sente de fato alimentado. E sabe que uma das experiências que eu tive, para a glória de Deus, é que no momento da leitura, você começa a falar assim: meu Deus, mas isso nunca foi pregado. Meu Deus, mas isso quando foi pregado foi ensinado errado. Não é isso que Cristo quis dizer. Não é isso que Deus queria dizer. Por isso, errais por não conhecer as Escrituras. Certo? E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, os aspectos da palavra de Deus é que quando nós estamos envolvidos, ela nos envolve. Quando nós nos debruçamos, ela nos envolve. Existe uma instrução para cada para cada particularidade, naquele dia. Existem situações que você já passou por determinado versículo, mas tem dias que você estava precisando ver aquele versículo que você já leu tantas vezes, ele te grita aos olhos. É Deus falando com você. E você olha e fala: meu Deus, eu já li tantas vezes esse versículo, mas hoje eu precisava desse versículo. Ele me restaurou, ele falou comigo, ele me levantou. Esse é o poder da palavra de Deus. Ele confronta o pecado, né? A palavra vem e ela começa a incomodar a nossa vida. Ela vem confrontar a nossa vida. Ela não vai ao nosso encontro, ela vai de encontro a nós. Ou seja, ela quer produzir o choque da transformação, o choque da mudança. E a palavra ela acaba consolando o aflito, né? Ela tem para tudo ali: consolo do aflito, humilha o soberbo, né? Dá esperança para o perdido, alimenta aquele que está faminto, é companhia para aquele que é solitário, é a verdade que destrói a mentira e traz ânimo para o espírito abatido. Essa é a palavra de Deus. Ela nos completa através do seu Espírito. E quando eu falei que o Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo, a palavra, ela arde em nós. E isso desde muito tempo. Vamos conferir. Lucas capítulo 24 e o versículo 32. Se a palavra não arde em nós, ela não teve efeito. Se a palavra não nos confronta, ela não teve efeito. Mas não porque ela não teve poder, é porque eu não deixei ela ter poder sobre mim. Eu bloqueei. Lucas capítulo 24 e o versículo 32 diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Os dois discípulos no caminho de Emaús conversando, decepcionados, tristes, porque eles viram Jesus ser crucificado e não saiu da cruz. Eles não viram com os próprios olhos Jesus derrotando aqueles romanos. Era o que eles esperavam, que Jesus trouxesse justiça. Mas isso não aconteceu conforme a vontade deles. E eles vão no caminho de Emaús conversando. E uma terceira pessoa se junta a eles e começa a falar das Escrituras, falar de tudo o que aconteceu. E aí, quando há a despedida, eles descobrem quem que estava com eles caminhando todo aquele trajeto era o próprio Jesus. E por quê? E por que ardia os corações? Porque Jesus é a palavra. Jesus é a Escritura. Ele é o Verbo. Então, como ele estava ali junto, ardia o coração dos discípulos no caminho de Emaús. É essa a produção que Deus quer fazer na nossa vida. Arder em nós. Arder
arder em nós, arder na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. E Deus, através da sua palavra, Ele nos prova que a palavra é infalível e é inerrante. Ou seja, não tem erro na palavra, ela não falha, ela não passa. Em Mateus 5,18 diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando nós deixamos receber a espada do Espírito, nós recebemos de Deus os melhores argumentos para desbaratar Satanás e todas as suas mentiras. Tudo o que nós precisamos existe aqui. A direção para uma decisão difícil, precisamos de uma orientação. Quando nós buscamos a palavra, nós vamos encontrar. Mas, se ela não estiver em nós, sendo lembrada a todos os momentos, não adianta, que nós não vamos ser cheios do poder. Se nós deixarmos para escutar a palavra somente aqui na igreja, não adianta, não seremos cheios do poder. Deus quer ter uma revelação particular com cada um. Deus quer que cada um tenha essa experiência de pegar a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus e receber a revelação individual. Nós não podemos ficar presos somente nos cultos. Não tem como, irmãos, porque não tem como nós falarmos de tudo aqui. Não tem como. Nós pegamos fragmentos da palavra, fragmentos de um livro e vamos falando aqui. Deus vai operando em você aí, mas é muito melhor quando você já vem preparado do seu lar, com a leitura básica da palavra, para abrir o coração aqui, né? Em Colossenses capítulo 3 e o versículo 16, Colossenses capítulo 3 e o versículo 16, Paulo insiste dizendo o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ou seja, não é um pouquinho, que a palavra de Deus abunde em vós, que você transborde da palavra de Deus. Em algumas Bíblias fala habite, né? E que você transborde em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, se eu aprendi, se eu fui edificado, o Senhor me convida, é meio que uma obrigação, que eu compartilhe isso com os outros. Se eu descobrir algo especial na Bíblia, se eu descobrir uma curiosidade, se o Senhor me deu uma revelação, um tesouro escondido, é minha obrigação compartilhar com os meus irmãos. Aqui está falando, de uma forma abundante, se eu superabundo, se eu transbordo, aquele que está do meu lado também é alimentado. E existe uma coisa muito boa que para a gente memorizar a palavra de Deus, que é você explicar para outra pessoa o que diz a palavra de Deus. Isso acontece com qualquer outra, digamos assim, uma matéria, algo que você queira fixar. Não existe coisa melhor de você fixar a palavra de Deus do que você falar: agora eu vou explicar para você o que significa a palavra de Deus. E você vai forçando você mesmo para explicar para o seu amigo, para o seu parente. Ao ensinar, você aprende. Olha que coisa incrível. Ao ensinar, o seu cérebro aprende muito mais do que você aprender só para você. Então, é uma missão nossa. Por isso que o Senhor disse: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. O Senhor não está querendo fazer com que nós participemos de todas as terças, de todos os cultos, para que nós guardemos para nós mesmos. O Senhor está fazendo discípulos aqui. Ele está fazendo pessoas para que as pessoas sejam preparadas, professores preparados para amanhã pregar no seu trabalho, para amanhã pregar nas ruas, no seu vizinho, na sua casa. O Senhor quer te preparar para isso. Ninguém é dono do conhecimento. O conhecimento está aqui. Amém? E aí, para completar, nós temos a espada em atuação. O que é a espada em atuação? Ela já ativa em Hebreus capítulo 4, que nós lemos.
Quando a Bíblia fala, o autor de Hebreus fala, a palavra de Deus é viva, por quê? Porque ela é atuante, ela produz. É diferente de você pegar um livro e você ler aquele conteúdo não te faz refletir, não te faz mudar, não te faz pensar. Já a palavra de Deus, ela é viva, ou seja, passa a geração, entra a geração, e essa palavra continua viva, ela continua palpitante, ela continua fazendo pessoas chorarem, ela continua fazendo pessoas terem calor, sentir o efeito da mudança. É o exercício da palavra de Deus dentro de nós. A palavra é viva porque ela mesma nos fere e ela mesma nos cura. Já viu isso? A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sou ferida pela palavra de Deus, mas ao mesmo tempo essa ferida recebe o bálsamo de onde? Da palavra de Deus. Então eu tenho tudo. Eu tenho tudo na palavra de Deus. E as pessoas mudam. Constituições mudam, leis mudam, estatutos de igreja mudam, pessoas mudam de pensamento, mas a palavra de Deus, ela permanece viva e imutável. A Bíblia também nos diz que ela é eficaz, ou seja, através do Espírito de Deus, a palavra faz com que o homem e sua sabedoria não conseguem fazer. Então, o homem e a sua sabedoria tentam fazer tantas coisas, mas tem coisas que só a palavra de Deus faz porque ela é eficaz. Ela produz o resultado para o qual ela foi enviada. Então, ela muda mentes e corações. Muitas vezes nós queremos vencer uma batalha, uma briga, uma discussão ou até uma situação dentro da nossa casa. Nós queremos vencer com argumentos vãos, com argumentos terrenos, com a nossa força, com a força do nosso braço, com a nossa sabedoria terrena, e nós não conseguimos fazer aquela pessoa pensar diferente. Nós explicamos para aquela pessoa as consequências, nós choramos por aquela pessoa, mostramos o nosso amor por essa pessoa, mas a pessoa não muda. A pessoa não muda. E a palavra diz que somente a palavra é eficaz para alcançar situações que a sua voz não alcança, a sua ação não alcança. Ela convence o homem do pecado. E ela tem o poder de curar espiritualmente e carnalmente. Nós estamos aqui sentados ouvindo a palavra de Deus e é como se Deus gotejasse orvalhos sobre nós. Da mesma forma que diz na palavra, goteje a tua doutrina como a chuva. É assim que nós estamos aqui, como plantas, recebendo de Deus as gotas de chuva para que amanhã nós possamos viver melhor. Para que nós tenhamos esperança no mundo decaído, no mundo vencido. É por isso que nós estamos aqui, para sairmos daqui mais fortes. Então nós recebemos cura através da palavra. Por isso que durante a palavra é um momento de alta concentração. Parece até que é implicância do pregador ou da pessoa que está aqui na frente, mas a palavra é a forma que Deus tem para se comunicar conosco. É a única maneira que Deus pode falar com você através do louvor. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, mas a forma cabal, a forma certa, precisa de Deus direcionar você, te dar conselhos, te colocar no caminho, te dar esperança, é somente através da palavra de Deus. Se nós olharmos os milagres de Jesus e os milagres dos apóstolos, nós vamos ver que através da palavra mortos foram ressuscitados, surdos começaram a ouvir, mudos falaram, cegos viram, paralíticos andaram e um monte de outros milagres que Deus fez. Deus estabeleceu o reino e Ele ainda estabelece reino. Ele destrói as artimanhas de Satanás e em cima Ele constrói o reino dele. Ele põe ordem nesse caos que muitas vezes se encontra na nossa vida. Minha vida está um caos. Através da palavra, Deus põe ordem no caos. E tudo volta ao normal. Como se nunca tivesse saído. Quem
Quem acredita na palavra de Deus? Quem crê na palavra de Deus a ponto de pensar dessa forma? E aí o autor de Hebreus continua falando assim: ela não é penetrante como a espada de dois gumes, ela é mais. A espada de dois gumes, por que dois gumes? Porque ela está afiada dos dois lados para cortar de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí o autor de Hebreus fala assim: ela é mais penetrante do que essa espada afiada. Porque essa espada afiada, ela é penetrante, mas ela tem um limite. Mas a palavra de Deus, ela não tem limite. Ela é penetrante mesmo. E aí ela é capaz de ir e vai cortando em todos os sentidos, em todos os aspectos, a nossa alma. Nesse momento mesmo, tanto quem prega quanto quem está escutando, está sendo nesse momento cortado pela palavra. Cortado por essa espada afiada. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Não é assim? Quando nós não somos penetrados pela palavra, sabe o que acontece conosco? Quando a palavra não nos penetra, nós vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Nós vamos ler um trecho da Bíblia e nós não vamos entender. Nós vamos escutar uma pregação e nós vamos falar que Deus não falou, porque não tinha uma coisa tão clara para mim. Eu não entendi o que Deus estava dizendo. E nessa caminhada de rebeldia, desobediência, que é consequência do homem natural, o homem natural pensa assim. O homem natural, ele tem uma cegueira, uma coisa, não só na mente, mas nos olhos. Ele não consegue entender os mistérios de Deus, e é para ser assim mesmo. Quando então ele tem um encontro com essa espada, como você teve, como eu tive, como nós temos todos os dias, quando fala que ela é penetrante, mais afiada e tudo mais, que ela vai até juntas e medulas, alma e espírito, quando ela vai até na divisão da alma e do espírito, significa que esses pecados que eu tenho, eu fui tão habituada a minha vida inteira de homem natural, que esse pecado ele se tornou um com a minha alma. Ele se tornou um. Aí vem a espada do Espírito, afiada, e ela separa e corta. Vai cortando as impurezas, vai cortando o orgulho, vai cortando a maledicência, vai cortando a ira, vai cortando tudo quanto é obra da carne. Ela vai desmembrando aquela coisa que está impregnada na alma, que só uma espada afiada do Senhor é que pode tirar. Por isso que fala divisão da alma e do espírito, é aonde ela chega. Ela pega e separa alma e espírito. E aí ela joga tudo que não presta fora, toda a ignorância que você construiu até agora, toda a inimizade. Você era inimigo de Deus, agora você é amigo de Deus. Você era criatura, né? Agora você é filho mesmo de Deus. E esse é o papel de divisão de alma e espírito. Mas aí ela não para, ela continua, ela vai até as juntas e as medulas. Junta é a parte mais dura, pois ela penetra. Afiada do jeito que é, ela penetra as juntas mais resistentes do nosso corpo. Pensa agora na forma espiritual disso tudo. E não contente, ela vai até as medulas, que é a forma mais sensível e mole. E aí acontece uma grande cirurgia na nossa vida. Todas as obras da carne são mortificadas, mortas, extirpadas. Os pensamentos e sentimentos secretos, Deus vai visitando. Sabe, segredos que você não conta para ninguém, medos que você carrega, a espada chega até lá. Por isso que ela é capaz, a Bíblia fala, ela é capaz de dividir alma e espírito juntas e medulas. E qual é o resultado? O resultado é um corpo disposto. É um corpo disposto e um coração voltado para obedecer à vontade de Deus. Mas é preciso se deixar cortar.
Ah, mas dói. Realmente, confronto de pecado dói. Ouvir que você é um pecador dói, mas é essa a realidade da nossa vida. Nós não estamos aqui para ouvirmos que nós somos bons, porque isso, porque aquilo, por isso nós vamos ter a salvação. Não, o Senhor está aperfeiçoando a nossa vida, o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, nos tornando pessoas melhores, servos melhores. E aqui ela fala, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nessa hora, tudo que está dentro de mim, quer seja bom, quer seja ruim, é confrontado por essa palavra. Tudo que está dentro de mim é questionado. O Senhor coloca na minha frente, Ele me revela o que sou, o que penso, o quão miserável sou, o quanto eu preciso melhorar. Esse é o efeito da palavra na minha vida. Quando nós vemos ali em Lucas, onde o Senhor fala para Pedro assim, depois de uma noite cansativa, o Senhor fala para ele assim, depois de um sermão, jogue de novo a rede do outro lado e você vai ter sucesso. Pedro fala, não, Senhor, mas nós já trabalhamos, estamos cansados. Aí ele fala assim, Pedro fala uma coisa muito interessante, mas pelo poder da tua palavra, mas pela tua palavra, nós vamos jogar de novo a rede. E é essa fé que o Senhor quer de nós. Pela tua palavra eu vou tomar decisão, pela tua palavra eu vou acreditar, eu vou me acalmar. Sabe aquele dia de ansiedade? Eu vou me acalmar pela tua palavra, eu sei que tem solução. Ah, o mundo está caindo aos pedaços, eu sei como termina essa história, eu vou me acalmar. Eu conheço o fim da história, e eu sei que o fim da história, para mim, que estou no caminho do Senhor, é vitória. Então eu sei, nós não estamos enganados. Os sinais estão acontecendo, mas fomos avisados. E estamos sendo avisados dia a dia. E qual que é a conclusão então? Que nós precisamos querer vestir essa armadura. Que nós precisamos oferecer a Deus o nosso tempo para a leitura da palavra de Deus. Com um pouco mais de critério. Nós pedimos para Deus durante a leitura, pedirmos para Deus durante a leitura que Ele nos revele tesouros escondidos, que às vezes os nossos olhos carnais não estão alcançando. Não basta ter uma leitura gramatical perfeita, não. Existem pessoas que, tirando esse caso, né, irmãos, eu citei aqui, mas eu conheço muitas pessoas que mal sabiam ler e tiravam tesouros da palavra que muitos teólogos que têm faculdade, formação acadêmica não conseguiam tirar, por causa da intimidade que eles desenvolveram com Deus. Eles se deixaram cortar pela espada, sem dó, sem piedade, porque o mesmo Deus que corta, cura. Então, essas pessoas se doaram. E aí eu termino com uma crônica para finalizar, que eu achei muito interessante. Olha só, não está na Bíblia, tá? Crônica é um conto, uma história. Um pastor teve um jantar na casa de um casal de sua igreja. E o casal relatou alguns problemas ao pastor que estavam vivendo. E o pastor orou e passou algumas leituras para eles, bíblicas. Glória, vocês vão ler aqui para esse tipo de problema, porque só a leitura da Bíblia vai trazer esclarecimento para vocês ao longo dos dias. Eu vou continuar orando por vocês. Depois que o pastor foi embora, a esposa disse ao marido: eu acho que o pastor roubou a minha colher. A colher desapareceu mesmo. E este ocorrido a incomodou durante um ano. Não saía da cabeça dela. O pastor roubou a minha colher. No ano seguinte, o casal teve outro jantar com o pastor. E, incapaz de resistir, a mulher perguntou: pastor, por um acaso o senhor roubou a minha colher? E o pastor respondeu: não, eu a deixei dentro da sua Bíblia. Foi a prova que ninguém leu nada. Um ano ficou guardadinha a Bíblia lá.
dentro da Bíblia, a colher, e que através disso a gente se sinta incentivado de encontrar beleza na palavra de Deus. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero encontrar beleza na sua palavra, eu quero ter interesse, eu quero ter fome, eu quero permitir que ela me confronte, que ela me modifique. Eu quero me dedicar, eu quero encontrar os seus tesouros aqui, os mais escondidos. E eu quero ver bênção nisso. E depois dessa experiência você vai ver que a sua vida, ela vai mudar, espiritualmente falando. Não é promessa vazia, não. O Senhor Jesus sempre alertou isso, deu exemplo disso, e Deus falou com Josué: pega essa palavra e medita nela de dia e de noite. Será que Josué tinha força de dia e de noite? Não, mas sem forças mesmo. Sem forças mesmo, eu vou ler, não entendi hoje, amanhã eu entendo, mas eu vou continuar lendo. Quando estiver sem forças nenhuma, ore salmos. Não tem forças para orar? Vai em salmos, ore em salmos, leia a palavra, ore a armadura. Senhor, me reveste da sua armadura, do seu capacete, da sua couraça, da sua espada, do seu cinto. Vai falando cada parte da armadura que você quer, mas queira. Abrace a Bíblia não para vir para a igreja somente, mas tenha o interesse de abri-la em casa, de saber, de consultar para ver se o que eu disse aqui é verdade. Tem esse interesse de falar: será que é verdade mesmo? Onde está escrito? O Senhor quer ver esse interesse, essa vontade de encontrar beleza nas pequenas coisas. Eu falo pequenas porque é como o mundo vê, mas ela é grande, ela é mais valiosa do que o ouro. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, e que os irmãos reflitam, pensem e se dediquem. Não é um tempo perdido, jamais. Amém? Amém. Amém. Cumprimentos no nome do Senhor. Amém. É um grande problema, né? Quando a gente tem uma espada e não sabe usá-la, né? Vai acontecer um pequeno acidente, né? Um braço caindo para um lado, matando o vizinho. A gente tem que saber manusear a espada. Por isso que Paulo escreve a Timóteo: obreiro, que manuseie bem a palavra. Meu texto é: obreiro não tendo que se envergonhar. Porque, irmãos, é triste você ser derrotado por algumas aí que eles falam assim: nossa, Deus do céu, ajuda. Imagina o rapaz que esqueceu o assento. Aí é triste, né? Deixa pra lá. Amém? Mas é isso, terça-feira que vem estaremos aí, a campanha está, esse bloquinho de estudo está terminando. Provavelmente, acho que mais 2 semanas nós terminamos e estaremos aí fazendo um novo ciclo de estudos da Palavra de Deus. Amém? Se algum irmão tiver algum tema aí relevante, ou ao mesmo tempo irrelevante, quiser que a gente discorra nos cultos de ensino, é só nos procurar. Se você achar eu com a cara muito feia, procure a Carol, tá? Para ajudar bem. Amém? Sábado teremos culto, domingo Santa Ceia. Sábado é o culto festivo com as irmãs. É verdade, sábado é o culto festivo das irmãs. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar. 7 horas. Às 19 horas, sábado, né? Tá bom. Amém? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Abençoa, Senhor, o teu povo nessa noite. Abençoa cada um que ouviu, que vai ouvir essa palavra. Que o teu Espírito Santo nos dê, Senhor, a sabedoria, a ousadia de querer conhecer e aprofundar na tua palavra. Senhor, nós não queremos andar no raso, nós queremos ser profundos, ó Pai, no conhecimento, no entendimento e na busca por Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa a vida da Carol, abençoa a vida do pastor, a vida, Senhor, dos irmãos que estão aqui, dos obreiros, dos cooperadores. Que a Tua presença seja real nas nossas vidas, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Nos dê disposição
e saúde, Pai, mental e física e espiritual, para lermos, ó Pai, e compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos que digam amém. Deus abençoe a vida de todos.